Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Ednar. Vamos falar um pouquinho da química orgânica, tá, galera? Espero que vocês aproveitem bastante esta aula de hoje. Esse tema é um tema que vai ajudar a esclarecer vocês melhor aí na atividade de vocês. Acompanhe, anota, deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Dê aquela força para que o canal possa continuar subindo e que a gente possa melhorar a qualidade dos vídeos e também a quantidade dos vídeos também, qualidade e quantidade, tá, galera? O tema de hoje é álcool, química orgânica. Então, para falar dessa aula, a gente precisa de entender alguns conceitos, talvez alguma importância, mas eu vou explicar aqui para vocês, tá? Vamos embarcar nessa e eu espero que vocês entendam. Caso não entendam, volta o vídeo novamente, me procura, manda mensagem e a gente vai andando aí, tá, galera? Então aqui a gente vai abordando o tema aqui e vamos esclarecendo melhor para vocês, tá? A palavra álcool usada no dia a dia, né? Nós costumamos falar assim, álcool em gel que está na moda. Em geral, se refere a um composto específico. O álcool etílico ou o etanol, que é um álcool comum. Embora em química, álcool seja o nome de uma extensa classe de compostos. Então, é como se eu falasse de árvore. Eu estou falando de algo, de uma árvore, mas eu não estou especificando. Quando eu falo de álcool também, existe uma extensos compostos, vamos dizer assim, que pertencem a esse grupo álcool, grupo funcional álcool. E aí, lá em química, terá uma aula que vocês vão saber todas as funções, grupos funcionais, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor do que eu estou falando aqui. Mas, enquanto vocês não estão nessa aula, a gente vai compreendendo aqui o grupo funcional álcool. Então, álcool é todo composto orgânico que apresenta um grupo hidroxila. Toda vez que eu falar grupo hidroxila, eu estou me referindo ao OH, oxigênio e hidrogênio. Então, toda vez que os dois vierem juntos, nesse formato aqui, nós vamos denominar como grupo hidroxila, tá? E aí é uma das características para que você tenha aí, no caso, um álcool. Só que essa hidroxila deve estar ligada a um carbono saturado. O que seria um carbono saturado? Seria um carbono que faz uma ligação simples, como o caso aqui. Aqui, ligação simples, tá? Esse carbono aqui, ele vai fazer uma ligação simples com outro carbono, com outros carbonos. Então, aqui nós temos a hidroxila, o grupo da hidroxila, que ela está ligada a um carbono. Esse carbono aqui, obrigatoriamente, ele deve ter uma ligação com outro carbono de forma simples, pode ser com um carbono, com dois carbonos ou com três carbonos. No caso aí da gente ter a questão de primário, secundário e terciário, tá? Mas não pode ser uma ligação dupla ou ligação tripla, porque senão já deixa de ser álcool, tá? Então, é muito cuidado nesse grupo funcional aqui. Nomenclatura dos álcools. A IUPAC, né, ela faz toda essa regulamentação dos grupos funcionais dentro da química. Ela vai dizer, não, vamos organizar dessa forma que fica fácil para o leitor, para o estudante, compreender do que nós estamos falando a nível nacional e internacional, tá? Então, não é diferente dos outros grupos funcionais, ele obrigatoriamente tem que ter um prefixo. Esse prefixo aqui é a quantidade de carbono. A quantidade de carbono, 1 carbono, 2 carbono, 3 carbono, 5, 10 carbono, por exemplo.
E tem a questão do infixo. Esse infixo aqui é quando a gente está tratando lá de AN, EN ou IN. Quando a gente trata lá da questão do uma ligação, o caso da ligação simples, né? Dupla ou tripla, tá? E a terminação do álcool é OL, tá? Então, teremos prefixo, quantidade de carbono, o infixo AN e a terminação OL. OL, então, aí é a terminação. Terminou com OL, é um álcool. A nomenclatura usual, que é acostumada as pessoas usarem, o nome do radical mais o ICO, por exemplo. Nós temos alguns exemplos que nós podemos dar aqui nesse mesmo slide, vamos dizer assim, para que vocês compreendam. Nomenclatura de Kolbe, por exemplo, nome dos radicais, ou nome do radical, mais o carbinol, por exemplo, pode ser usado também, deve estar atento a isso. Aqui nós temos o primeiro exemplo, nós temos dois exemplos aqui, tá? Eu vou utilizar mais a questão aqui da nomenclatura de UPAC, um nome mais usual, vamos dizer assim, mais correto, talvez. Aqui nós temos o grupo da hidroxila, né, o OH. Esse aqui é o grupo da hidroxila, OH. E ela está ligado a um carbono, ok? Então, está ligado a um carbono. Aqui nós só temos um carbono. Por nós termos só um carbono, então é MET. M-E-T. MET por quê? Porque é só um carbono. AN por quê? Porque é ligação simples. E OL por causa que nós estamos tratando de um álcool. Terminação, como foi falado aqui, terminação OL. Então, nós temos um metanol. O que é um metanol? É um álcool que tem a quantidade de um carbono, tá? Segundo exemplo, aqui nós temos o etanol. Esse etanol aqui, por que é um etanol? Aqui a gente observa que tem 2 carbonos. Então, é etanol, tá? E aqui tem o grupo da hidroxila. Essa hidroxila está ligada aqui, vamos dizer assim, ao carbono. Esse carbono tem ligação simples, como já foi pautado, já é uma questão de ordem, uma questão de ser, não tem para onde a gente correr. Isso tem que ser saturado, uma ligação saturada, ou seja, uma ligação simples. Então, etanol. Por que é etanol? Porque tem 2 carbonos, ligação simples, AN, e é um álcool. Então, etanol, porque são 2 carbonos. Por que metanol? Porque tem 1 carbono. Por que propanol? Porque tem 3 carbonos. Por que butanol? Porque tem 4 carbonos. Por que pentanol? Porque tem 5 carbonos, tá? São todos álcoois. Então, eu espero que tenha deixado bem claro para vocês aqui, tá? Aqui nós temos outro exemplo, tá? Aqui, vamos lá. Começando daqui. Aqui nós temos a hidroxila. Hidroxila está ligado a um carbono saturado, mais outro carbono, mais outro carbono. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 carbono. Por que está contando aqui para lá? Porque a hidroxila está aqui. Se a hidroxila está aqui, eu começo a contar do carbono que está mais próximo da hidroxila. Então, esse aqui é o que está mais próximo, então eu começo a contar daqui. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, aqui é o propanol. Por que propanol? O prefixo lá de prop, da quantidade de carbono, prop significa 3, AN porque é uma ligação simples, é saturada, e ol porque nós estamos tratando aqui de álcool. Então, nós temos o propanol. O álcool propílico, o etilcarbonol, tá? É a mesma coisa, digamos assim. O outro exemplo que nós temos aqui a seguir é um butanol. Butanol, porque aqui nós temos 4 carbonos, tá?
esse exemplo aqui é um exemplo que vai esclarecer um pouco mais para vocês. O grupo da hidroxila não é obrigatório que ele venha aqui no primeiro carbono. Ele pode vir aqui no segundo carbono, no terceiro carbono ou no primeiro carbono, né? Se ele vier para cá, ele já passaria a contar a partir daqui, então aqui já seria o segundo carbono, tá? Mas ele não precisa vir aqui na ponta, tá? Ele pode vir em outros carbonos, tá ligado a outro carbono, tá? Só é interessante a gente destacar aonde esse grupo hidroxila está, onde ele está ligado. E como a gente destaca? Coloca o número aonde ele está ligado aí. Mas aqui, contando, nós temos 4 carbonos. Como nós temos 4 carbonos, é BUT, BUT, significa 4 carbonos. AN, porque ligação simples, obrigatório, né? No caso aqui, ligação saturada. E OL, porque estamos tratando de um álcool. E esse número 2 aqui, por quê, professor? Esse número 2 aqui, ele tem um significado simplesmente do grupo da hidroxila. A hidroxila está aqui no carbono 2, aqui é o carbono 1 e aqui o carbono 2. Então, ele está no carbono 2, então 2-butanol, ok? Aqui nós temos um exemplo que nós precisamos esclarecer também, e que vocês possam entender melhor. Aqui nós temos, olha a quantidade de carbono. Olha onde está a hidroxila. A hidroxila está aqui. Então, se a hidroxila está aqui no segundo carbono, a gente já começa a contar daqui à frente. Ao contrário desse aqui, a hidroxila está aqui, a gente contaria daqui para trás. Então, nós devemos levar em consideração aonde está a hidroxila. Aí, dali, a gente, não necessariamente dali, a gente vai contar na ponta. Então, no caso, a ponta que está mais próxima da hidroxila é essa aqui, então eu começo dessa. Se estivesse para cá, eu começaria a contar daqui para lá, tá? Então, isso é importante. E aqui aqui nós temos uma ramificação. Observe que aqui não é uma ramificação, aqui simplesmente ela veio e dobrou para cá. É como se fosse uma rodovia e ela fez uma curva aqui bem acentuada à direita. Ela continua a mesma avenida. Aqui no caso não, aqui é uma avenida e aí ela vai descer aqui para formar outra rua já. Então aqui nós temos o seguinte, tá? Aqui nós temos a quantidade de 4 carbonos, que nós temos a quantidade de 4 carbono. Então quando eu tenho 4 carbono é BUT, tá? Só que eu tenho uma ramificação aqui de um carbono. Se eu tenho uma ramificação de um carbono, ele vem primeiro, tá? Vem primeiro de que o nome próprio, tá? Então, se é só um, é metil, tá? Então, no carbono 2, aqui no carbono 2, eu tenho um metil. Já no carbono 2, está a hidroxila. E, como são 4 carbonos, então o nome desse álcool é metilbutanol. O mais correto seria 2-metil, 2-butanol. Não significa dizer que eu estou tratando de 2 butanóis, tá? Eu estou tratando que o 2 significa dizer que a hidroxila está no carbono 2. E nós temos mais um exemplo aqui aqui nós temos um aromático, tá? Esse aromático aqui são 6 carbonos. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cada cantinho aqui é um carbono. E esse anel aqui, na verdade, significa dizer que aqui tem uma ligação dupla, aqui não tem, aqui tem uma ligação dupla, aqui não tem, aqui tem uma ligação dupla. É alternado, tá? Então, seria uma alternância. Um sim, um não, em dupla. Só que observa, tá, galera? Aqui nós temos a hidroxila ligada a um carbono saturado. Esse carbono aqui, ele não é insaturado, ele é saturado, tá? Então, aqui não deixa de ser um álcool. Nós temos aqui o fenilmetanol. Aromático, fenil, benzeno, tá? Então, tem esses nomes aí para vocês estudar. Então, aqui nós temos o fenil, ele vem primeiro, como o exemplo que foi dado anteriormente, a questão do metil, dimetil, trimetil. Então, vem primeiro. Então, nós temos aqui um fenil, e como aqui é só um carbono, é metanol, porque nós estamos tratando de
álcool, tá? Então, eu espero que esteja sendo esclarecido a questão do álcool aí para vocês. Nós temos o metanol, nós temos o etanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, heptanol. Então, assim, são álcools, tá? Então, é interessante que vocês saibam que álcool não é apenas o álcool em gel, aquele álcool da gasolina. Nós temos aí uma derivação grande. Isso depende muito da quantidade de carbono que tem, tá? Classificação dos álcools. Os álcools, eles podem ser classificados conforme o número de grupos. Grupo hidroxila, presente na cadeia carbônica, tá? Aqui nós temos o fenilmetanol, tá? É um monoálcool. Monoálcool porque é um álcool, tá? Aqui nós temos aqui só tem uma hidroxila, então é mono, tá? Mono. Aqui nós temos duas hidroxilas, então tem poliálcool. Vamos dizer assim, mais de uma, então é poli, várias, bastante, tá? Classificação dos álcools, então é conforme o número de grupo de hidroxila, se eu tenho uma ou tenho mais de uma, tá? Mono ou poli, tá? E também a classificação dos álcools pode ser conforme o tipo de carbono onde se localiza o grupo da hidroxila. O grupo primário, álcool primário, né? Esse álcool primário aqui, ele significa dizer que a hidroxila está ligado a um carbono, então é primário. Quando nós temos esse carbono aqui ligado a dois carbonos, nós temos um álcool secundário. Quando nós temos esse carbono ligado a mais 3 carbonos, nós temos um álcool terciário. Lembrando que, professor, tem o quaternário? Não pode. Por que no caso aqui não poderia, galera? Aqui no caso não poderia simplesmente porque se eu tirar a hidroxila daqui e colocar outro carbono aqui, que cabe outro carbono aqui, mas eu tiro a hidroxila daqui. Então, quando eu tiro daqui, ela não vai estar ligada, fazendo essa ligação aqui, tá? Então, é muito importante você distinguir isso aí. Álcool primário, quando a hidroxila está ligada apenas a um carbono, vamos dizer assim, quando ela está ligada a um carbono que faz ligação secundária, álcool secundário, e álcool terciário. Então, isso aqui acho que, se ficou alguma dúvida, depois a gente conversa, deixa aí um comentário e eu esclareço melhor para vocês. E, para finalizar, as propriedades dos álcools. Nós temos aqui força de interação molecular, ligações ao ponto de hidrogênio, tá? Como a gente tem observado nos slides anteriores, as ligações ou ponto de hidrogênios, o que vai ter essa força de interação. Se é uma baixa ou alta, aí a gente precisa discutir melhor com outra aula, tá? Ponto de fusão e de ebulição, vocês sabem o que é fusão e ebulição. A questão, quando a gente pode lembrarmos aí da água, da questão de gelar ou de ferver, tá? Fusão ou ebulição, é a mesma coisa aqui também para o álcool, só que no caso aqui é bastante elevado, tá? Então, o álcool, ele acaba, vamos dizer assim, tendo um perigo grande na questão aí de propagar chamas, por exemplo, justamente por isso. Então, bastante elevado. Nesse caso aqui, o ponto de ebulição é elevado, então isso dá nada de fogo perto, principalmente quando a gente se trata do líquido, não do em gel, tá? O em gel é uma segurança para que ele não propague essa chama, tá? E aí também, esclarecendo que os álcools têm a questão do Gay-Lussac lá, que vai ter uma porcentagem, vamos dizer assim, uma porcentagem. O álcool que está sendo utilizado é um álcool a 70. Ele seria mais ou menos 700 ml de álcool e os outros 30% de água destilada, tá? Água pura, vamos dizer assim. E outra propriedade do álcool seria solubilidade, misturar. Então, o etanol pode ser dissolvido
em água e gasolina. E aí a gente tem a porcentagem de 25%, vamos dizer aí, do álcool na gasolina, para que fique um preço mais baixo e dê uma eficiência melhor, né? Então, esse aqui é uma propriedade do álcool que fica aí para vocês. Galera, essa aula aqui, falando dos álcools, espero que tenha ficado bem claro para vocês. Então, qualquer coisa, deixe seu comentário aí que vai ser muito valioso. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like ou seu dislike também, tá? E obrigado e até a próxima aula, tá, galera? Aquele abraço.